Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula. Hoje nossa disciplina é de recreação e lazer para o primeiro semestre, e recreação, lazer e esportes radicais para o terceiro ano. Tá? Então vamos dando sequência a essa nossa disciplina tão importante. Chegamos ao momento onde eu considero quase que uma das essências, né, quando a gente pensa em recreação e lazer, que são as atividades voltadas muito mais para as questões práticas, porque até o momento nós estudamos muitas atividades específicas com utilização de materiais específicos, por exemplo, tabuleiros, jogos eletrônicos, jogos de cartas, e agora a gente chega num momento onde nós vamos dar oportunidade a vivenciar atividades onde exijam uma certa atividade física, uma certa coordenação ou uma certa mobilidade importantíssima. Mas antes de adentrar especificamente nesse assunto, como é de costume nessa nossa disciplina, nós vamos falar um pouquinho sobre a ludicidade. Na verdade, tudo que nós vimos até agora em recreação e lazer, ou boa parte do que vimos, tem em sua essência a questão do lúdico, a questão da ludicidade, seja ela voltado para jovens e crianças, até mesmo para adultos. E quando a gente fala em ludicidade, está muito mais associado a um público infantil do que a um público adulto. Isso não impede de trabalhar questões lúdicas com pessoas adultas. A ludicidade, embora em alguns termos ela até foca nesse público mais jovem, ela não se limita ao, tá bem? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, obviamente. Precisamos trazer alguns conceitos importantes para que a gente possa entender o que seria a ludicidade, e nós temos algumas definições. Então, a primeira delas é que a ludicidade é um termo utilizado na educação infantil e que tem origem na palavra latina ludus, que significa jogo. Então, vejam que tudo que nós vimos até agora, jogos, brincadeiras, a sua essência, né? Então a ludicidade tem como essência essas atividades, como o próprio nome dele, né, de sua origem latina, diz. Além disso, o conceito de ludicidade compreende os jogos e brincadeiras, mas não se restringe a elas. A ludicidade não está necessariamente ou especificamente apenas nos jogos e brincadeiras. Em várias situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nós podemos ter elementos da ludicidade. É óbvio que, quando trabalhamos com jogos e brincadeiras recreacionais, teremos um enfoque muito grande voltado às questões lúdicas ou à ludicidade. Mais uma definição, né? Atividades lúdicas são aquelas que permitem que as crianças, então aqui é uma definição voltada mais para o público infantil, aprendam e desenvolvam suas capacidades por meios de brincadeiras, do uso de sua imaginação e da fantasia próprias do mundo infantil. Então nós vimos isso tanto na questão dos jogos de tabuleiro, como nos jogos eletrônicos e nos jogos de cartas, voltado para um sentido muito mais lúdico, onde nós permitíamos que as crianças tinham a liberdade de fantasiar e imaginar. Esse é um dos critérios, inclusive, de brincadeira, né? A brincadeira, por si só, como nós já estudamos ela, quando não necessariamente ela tem um objetivo final de conquistar ou ganhar algo, a brincadeira ela se permeia muito pelo sentido da permissão da criança criar, inventar, desistir, cansar, voltar para a brincadeira a qualquer momento. Então, uma das essências do lúdico voltado à brincadeira é a questão da imaginação e da fantasia criado por nossas crianças. Ainda assim, jogos e brincadeiras são atividades lúdicas que, ao mesmo tempo que divertem, promovem o desenvolvimento intelectual, físico e moral de uma criança. Como são realizados em grupos, os jogos ensinam a cooperação, o trabalho em equipe e a sociabilidade. Para as crianças, os jogos são uma experimentação da vida real. Eu acho essas definições essenciais e até mesmo bonitas. Essa última frase, né? Então, para as crianças, os jogos são uma experimentação da vida real. É como eu entendo, inclusive, o esporte. O esporte, para mim, é uma grande representação da nossa vida. Né? Então, a partir do momento que você vive, experimenta o esporte, você vive e experimenta situações do nosso dia a dia, como perca, como vitória, como aprender
a cooperar. E é isso que os jogos e brincadeiras num contexto lúdico, eles também trazem. Então, a ludicidade também está muito intrínseca à questão de aprendizagem e desenvolvimento de alguns elementos de uma forma que a criança não perceba necessariamente que ela esteja fazendo isso. Ou seja, atividades que têm algum tipo de desenvolvimento físico, intelectual, que trabalhem com moral, que trabalhem com jogos de grupo e cooperação, que vamos ver inclusive hoje sobre isso, são elementos que são importantes para a vida e formação de uma criança que ela está desenvolvendo e aprendendo de forma divertida. Isso é ludicidade. Isso é ludicidade nas brincadeiras e jogos. Na atividade lúdica, o que importa não é apenas o produto da atividade, o que dela resulta, mas a própria ação, o momento vivido. Possibilita que a vivência, possibilita que a vivência, momentos de encontro consigo e com o outro, momentos de fantasia e de realidade, de ressignificação e percepção, momentos de autoconhecimento e conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o outro, momentos de vida, de expressividade. Vejam o quão importante é nossa profissão através de uma frase, de um parágrafo. Esse parágrafo define toda a importância que nós temos enquanto profissionais de educação física na formação de uma sociedade, através da formação dessas crianças e desses jovens, através de esportes, através da atividade física e através da brincadeira, através do lúdico. Outra coisa importante é que elementos lúdicos podem e devem constar em atividades que não necessariamente tenham como fim a brincadeira. Muitas atividades voltadas para o público infantil, para quem trabalha em escolinha, para quem trabalha em outros locais, escolinhas esportivas, clubes esportivos, muitas atividades para um público mais jovem, quando eu digo mais jovem, realmente eu estou focado em crianças, é fundamental trabalhar com elementos lúdicos, para que de fato eles aprendam e criem gosto pelaquela prática, para desenvolver um gosto por uma situação interessante, tá bom? Então isso aqui é fundamental e é importantíssimo. Dando sequência, vamos falar um pouquinho agora sobre jogos cooperativos. Mais uma vez, tudo que nós estamos vendo não é o fim, pelo contrário, são apenas teorias e dicas para que a gente possa vivenciar isso em momentos de prática, no momento oportuno. Os jogos cooperativos, nós já falamos bem brevemente sobre eles lá no começo do semestre, perdão, no começo do conteúdo voltado à recreação e lazer especificamente, quando a gente saiu um pouquinho da questão de esporte de aventura. A gente veio falar mais sobre isso. E nós adentramos bem brevemente nesses conceitos, mas vamos relembrar algumas coisas e nos aprofundar um pouquinho mais. Jogos cooperativos, pessoal, são dinâmicas de um grupo que tem por objetivo despertar a consciência de cooperação e promover efetivamente a ajuda entre as pessoas. Vejam mais uma vez a importância da atividade física e da educação física na formação de uma sociedade melhor, né? Através de jogos cooperativos que são muito utilizados, por exemplo, em empresas, nós devemos utilizar também jogos cooperativos com finalidades muitas vezes lúdicas para crianças e jovens desde sempre, para que eles desde cedo entendam a importância de se trabalhar em conjunto. O trabalho que vocês fazem hoje, a AIP, que antigamente era individual, hoje é em grupo. A tendência é que nós precisemos cada vez mais trabalhar em grupo, cada vez mais trabalhar de forma cooperativa. Esses jogos, essas ações voltadas desde cedo para o nosso público jovem, os estimulam a crescer aprendendo a importância de se trabalhar cooperativamente, a se trabalhar em conjunto, a se trabalhar em grupo, tá ok? Os jogos cooperativos têm por objetivo de unir pessoas, reforçar a confiança em si mesmo e nos outros. As pessoas geralmente participam autenticamente, pois ganhar ou perder não é o que realmente importa, e sim o processo como um todo. Assim, estimula a vontade de continuar jogando e aceitar todos como são verdadeiramente. O jogo cooperativo também ajuda as pessoas a se libertarem da competição. Seu objetivo maior é a participação de todos por uma meta em comum, sem qualquer tipo de agressão, trabalhando em prol do grupo. Lembrando que tudo que eu estou retirando aqui, tá, pessoal? Ao final dos slides tem um link de onde foi tirado todo esse material. São sites e são artigos científicos. Mas especificamente desse conteúdo, ou melhor, desse slide mais especificamente, reforça a questão do trabalho cooperativo e em um momento ele fala ali, em vários momentos, mas uma frase específica também ajuda as pessoas a se libertarem de competição.
Eu não entendo a competição como algo ruim, pelo contrário, a competição tem muitos elementos, o esporte em si tem muitos elementos cooperativos, inclusive, que trabalham essa questão, esses elementos da importância de trabalhar em grupo, de estar junto, de respeito, de confiança. Mas muitas vezes a competição em excesso faz perder esses elementos, o que alguns jogos cooperativos, onde não necessariamente a vitória é o mais importante, realce e retraga essas situações. Alguns desses jogos podem até dobrar como atividades de construção de confiança para adultos no local de trabalho. Além disso, a participação nesses jogos pode até ajudar crianças antissociais ou agressivas a ficarem mais calmas e relaxadas no ambiente escolar, como, por exemplo, algumas crianças que têm algum tipo de deficiência intelectual ou cognitiva, como, por exemplo, o autismo e os espectro autistas. Atividades cooperativas podem auxiliar no processo de melhora no quadro clínico dessas pessoas. Mais uma vez, a importância de nossas atividades. Os próximos slides eu vou falar de forma bem breve, até porque esse material está no estúdio de vocês, onde vocês podem baixar e ler com calma. Eu trouxe apenas algumas atividades, alguns jogos cooperativos para que a gente possa juntos dar uma olhadinha. O Lençol Ball é um deles. É isso aqui o Lençol Ball, pessoal, né? De forma mais rápida e simples. O Lençol Ball dá para jogar de várias formas. Dá para jogar o voleibol de lenço, né? Onde pode jogar em duplas, trios, ou um grupo todo tem que pegar a bola e jogar para o outro lado, fazer com que a bola suba e desça. É uma atividade bem interessante. Tem também o jogo do troféu, desenho às cegas. Falando em desenho às cegas, nós temos uma atividade super importante hoje, ao final da aula, que eu vou falar aqui. Nós veremos na nossa aula presencial também, ao vivo. Nós vamos falar sobre desenho às cegas. Sala de escape, ou escape room, na verdade, esse aqui criou-se uma cultura bem forte nos últimos anos, com muitos filmes e jogos de tabuleiro, inclusive, com jogos de celular, com jogos de videogame e, obviamente, o da vida real, onde são espaços, salas, que as pessoas têm que encontrar em conjunto para sair o mais rápido possível de situações adversas, de certos mistérios. São verdadeiros detetives. É algo muito interessante. E nós, professores, podemos criar também algumas atividades assim, criar regra, criar uma história, fantasiar algo, fazendo com que as pessoas tenham que descobrir os segredos para chegar ao final de uma atividade num tempo pré-determinado. Algo que funciona muito bem. E algo também interessante é o telefone sem fio. Brincadeira também antiga, mas que é um trabalho muito interessante. Atividades cooperativas que vocês, pessoal do primeiro semestre, fez esse ano, no primeiro dia de aula de vocês, e o pessoal do terceiro ano viu isso ano passado, com as nossas recreadoras que foram fazer uma visita a vocês para fazer algumas atividades bem interessantes. Dando sequência e encerrando os jogos cooperativos por hoje, vamos ver um pouquinho das atividades recreativas ao ar livre. Não trouxe teoria, não trouxe definições, apenas algumas brincadeiras bem interessantes. Nós temos muitas atividades. Eu trouxe só algumas, como corrida de saco, twister, caça ao tesouro, circuito de atividades, acertar o alvo, trenó da grama, pular amarelinha, empinar pipa. Nós temos também com água, muitas atividades. Eu sei que atividade com água temos que cuidar, principalmente na questão do desperdício, que hoje em dia existe muito da água, mas em locais, por exemplo, que temos rio limpo, acessível, dá para fazer. Mas de vez em quando também não vejo problema como bolha de sabão gigante, guerra de bexiga d'água, o passe à água, que são várias atividades onde você tem que transportar a água de forma conjunta entre um copo ou outro até chegar num momento X, num espaço X. São atividades bem interessantes. Temos várias atividades com cordas, eu trouxe apenas três das inúmeras. Algumas mais famosas como o pula-corda e o cabo de guerra, mas temos a grande teia, que é uma atividade bem interessante também, que qualquer um pode fazer, basta ter uma corda um pouquinho maior e amarrar entre árvores, entre espaços fechados. Enfim, é só usar a criatividade e fazer com que as pessoas tenham que passar por essas cordas. Pode ser feito individualmente ou em forma coletiva. Temos algumas brincadeiras que não precisa de nenhum material, como pega-pega, esconde-esconde e carrinho de mão. Né? São brincadeiras que algumas até cooperativa, como carrinho de mão, e algumas somente realmente voltada ao ar livre. Alguns locais o pega-pega, esconde-esconde se chama de mãe pega, mãe se esconde, pique pega, pique esconde. Não depende do nome, a essência é sempre a mesma. Com certeza todos vocês já brincaram, com certeza os filhos de vocês irão brincar.
os filhos dos filhos. A gente espera que isso não se perca com o uso da tecnologia, que a gente já estudou que pode ser muito bem utilizado, mas ele também pode trazer alguns malefícios. E, enfim, todos os jogos com bolas em si podem ser atividades muito interessantes, não só voltadas ao esporte em si, mas atividades como queimada, como, enfim, como qualquer outra brincadeira com bola que possa vir a ser interessante e divertido com as nossas crianças, jovens e adolescentes, tá bom? Quase finalizando, tem uma atividade que está bem em voga hoje em dia, que é o desenho sem fio, semelhante ao telefone sem fio, onde você faz um desenho nas costas de uma pessoa e essa pessoa tem que reproduzir esse desenho. Então trabalha com vários elementos, com coordenação, com sensibilidade, com concentração. Então nós vamos fazer essa atividade e eu vou explicar para vocês na nossa aula ao vivo como é que vai funcionar, valendo aí uma notinha extra para quem conseguir fazer e gravar um videozinho curto para mim, tá bom? Links importantes da aula de hoje. E como eu falei, uma aula rápida, até porque como a gente precisa conversar muito sobre debater na nossa aula ao vivo, aí sim, uma aula mais extensa, mas eu gostaria de deixar esse material registrado para vocês poderem assistir na posteridade, não só para provas, mas para quando vocês precisarem desse conteúdo para qualquer situação profissional e acadêmica de vocês, tá bom? Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção de todos, espero que gostem dessa aula e nos vemos nas nossas aulas ao vivo. Um grande abraço a todos e até mais.